Olá, guria, muito bem-vinda ao programa Top 10, né? Esse programa que nós estamos trazendo os 10 principais temas que têm ajudado as mulheres 40 a mais a emagrecerem, a se livrar das dores, do cansaço e dos remédios. Esses 10 temas serão os temas de aquecimento do projeto Emagreça sem dores e sem cansaço. Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. Então, gurias, assim, ó, e vai ficar gravado. Então, sem desculpas de não tenho tempo, não tenho dinheiro, porque tu pode ver no horário que tu quiser, tá? Então, não esqueça, 28 de novembro a 2 de dezembro, onde eu vou ensinar o caminho para as mulheres 40 a mais a emagrecerem, se livrarem das dores, do cansaço e dos remédios. E para te inscrever, basta acessar o link que está na bio do Instagram, do Face e também no banner do YouTube, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Beth Vale, sou médica psiquiatra e eu ajudo as mulheres 40 a mais a emagrecer e se livrar das dores, do cansaço e dos remédios. E o tema de hoje é: depois da menopausa, fica mais difícil emagrecer? Olha, gurias, eu tive dando uma olhada assim, né, nesse tema de obesidade e por que a obesidade, nessa questão de emagrecimento é tão importante. Olha só que dados alarmantes. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2025, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas vão ter excesso de peso e 700 milhões vão ter obesidade mórbida. E o Ministério da Saúde, né, divulgou uma pesquisa em 2019 que mostra que a obesidade aumentou de 11% para 19% entre 2006 e 2018, tá? E que 55,7% da população brasileira encontra-se excesso de peso. Então, assim, ó, mais da metade da população está em excesso de peso e isso corresponde muito às mulheres, né? Então, vamos pensar. Depois da menopausa fica mais difícil de emagrecer? Isso é verdade ou mito? Fica mais difícil, sim. Isso é absolutamente verdadeiro, né? Mas o que é mais difícil não quer dizer que seja impossível, né? E eu consegui emagrecer 12 quilos após os 62 anos, tá? Então eu vou explicar o que acontece. Bem, a gente foi programado para sobreviver e manter a espécie. Essa é a nossa função aqui, básica, né? Que nem de todos os animais. Então, o melhor período para termos a nossa prole é dos 20 aos 30 anos. Então, nessa época, o nosso corpo está com a capacidade máxima de hormônios, energia, enfim, né? Então, assim, todas as bobagens que a gente faz, o corpo recupera ou vai acumulando, mas assim, a gente não percebe, a gente não sente, né? Então, assim, ó, nessa época, o nosso corpinho está no auge para gerar um serzinho nas melhores condições possíveis, naturalmente, e perpetuar a nossa espécie. A partir dos 30 anos, né, já passou a idade melhor, aqui está mais, né, aqui nosso corpo está mais preparado e os hormônios femininos começam a diminuir muito lentamente, o que faz o nosso metabolismo ir diminuindo também e a dificuldade de emagrecer vai aumentando. Então, aos 40 anos, daí tu já começa a perceber mais, né? 40 anos é uma idade, assim, que as mulheres, assim, entram no ENTA, né? Geralmente dá um susto e os hormônios vão cada vez diminuindo mais, até que na menopausa tem aquela parada brusca de hormônios, né? E tem todo um processo de entendimento de menopausa, uma série de sintomas, uma série de alarmes, uma série de mitos, né, que vão atrapalhando muito a vida da gente. E fica muito difícil, né, tu continuar mantendo as mesmas coisas com os mesmos hábitos, que fazem parte da nossa cultura ocidental. Que infelizmente aqui no Ocidente, né, somos muito sedentários, a gente come muito mal e somos muito estressadas e a gente não sabe lidar com isso, né? Mas eu tenho uma boa notícia para quem quer emagrecer para sempre depois dos 40. O nosso corpo tem a capacidade de reverter isso.
tem a capacidade de reverter qualquer quadro de obesidade. Se tu tratar ele com carinho, como a gente trata o bebê, né? Como é que a gente trata um bebê? Bebê, a gente está sempre atenta se ele está molhadinho, se ele está precisando de alguma coisa, né? A gente cuida para a água tá, né, tá morninha, para ele estar limpinho, né? A comida que a gente não dá qualquer porcaria para um bebê. E o nosso corpo também precisa disso, a gente precisa tratar ele com muito carinho, porque ele vai nos acompanhar pro resto da nossa vida, gente, pro resto dos nossos dias. E esse processo, se tu tá ganhando um quilinho, isso é sinal que tu não tá tratando ele, né, com todo o carinho que ele merece. Cada quilinho a mais quer dizer que tu tá com um quilinho a mais de inflamação, mais próxima de doença, né? Aquelas doenças dito de velhice que inicia com cansaço, com dores, né? E depois as coisas vão se agravando e tu, né, sai de uma pré-diabetes para uma diabetes, para uma hipertensão, Alzheimer, né? Doença bem triste. Artrite, né? Artrose, ela limita tantas pessoas, né? Tu deixa de fazer aquelas coisas que tu gosta, né? E daí tu vai, né, tendo que buscar uma caixinha cheia de remédio, achando que aqueles remédios vão te curar. Não vão. Os remédios vão te remediar, né? Vão abafar teus sintomas. E às vezes é pior, assim, porque se tu não tem o sintoma, tu parece que tá tudo bem, mas a causa continua te atrapalhando, continua te inflamando, continua te fazendo mal, né? Então, essa frase, né, de um quilinho a mais, tu tá mais perto do câncer, foi a frase que eu ouvi da minha ginecologista, né, e que aquilo ali, putz, né, mudou minha vida, porque me deu, né, depois da morte da minha mãe de câncer, depois do meu pai morrer de câncer, depois da minha irmã ter 2 cânceres de mama, assim, ó, uma das coisas que eu não queria era ter câncer, né, e um medo também da diabetes, né? Meu irmão é diabetes grave, meu irmão amputou uma perna, ele é quase cego, ele tem uma série de problemas renais, né? Uma série de próteses internas, assim, problemas sistêmicos. Então, assim, né? Eu já estava pré-diabética, né? Então, se cada quilinho a mais a gente está mais perto de doença, então vamos eliminar esses quilinhos, né? E além de tudo, quando tu elimina os teus quilinhos, tu começa a te olhar, tu começa a te gostar, tu começa a gostar do que tu vê aquelas tuas celulites assim que te assombravam nas pernas, na bunda, né? E aquela pochetezinha na barriga, tu vê elas desaparecerem. Meu Deus, né? Parece uma coisa mágica, uma coisa assim que eu sempre almejei na vida e consegui depois dos 64 anos, né? Então, gente, isso aí foi o start, né, que fez mudar toda a minha vida. E bota mudar nisso, né, gente, até meu lado profissional, porque eu era médica clássica, né? Via os exames laboratoriais conforme a referência, via a doença eu dava remédio, ficava indignada que eu dava remédio para uma coisa e piorava outra, né? Dava remédio para depressão, a pessoa perdia a libido, a pessoa ficava que nem um zumbi, a pessoa começava a perder memória, né? Então, assim, eu comecei a ficar muito insatisfeita com o resultado que eu tinha, né, com meus atendimentos. E, né, por isso que a gente precisa combater as células gordurosas, porque célula gordurosa é inflamação, inflamação é aquilo que vai te levar a todas as outras doenças, né, do teu corpo. Então, né, e essas células gordurosas, por outro lado, elas estão te avisando que tu tá fazendo coisa errada, né, que tu tá agredindo o teu corpo e que tu pode reverter isso, tá? E essas coisas erradas nos faz engordar e nos faz adoecer. Então, nós precisamos saber, né, que cada célula de gordura libera substâncias inflamatórias, nocivas ao teu corpo, que faz tu envelhecer mais rapidamente, que faz tu adoecer, né? Então, a gente precisa ser gordurofóbica, né? Gordurofóbica é daquelas células de gordurinha que estão no nosso corpo, tá? E por que é comum acreditar que após a menopausa é impossível emagrecer? Bem, gurias, eu digo isso com todo, né, eu falo, tudo que eu falo aqui para vocês, essa coisa de emagrecer, assim, eu falo porque eu também pensava assim até 8 anos atrás, né?
É que quando a gente olha do lado, né, a gente se encontra com os colegas de turma, tá tudo muito mais gordinha, todo mundo com aquela pochetezinha como na barriga, todo mundo falando, né, que é normal com a idade a gente ganhar peso, que é normal com a idade a gente começar com a vida com os dores, ai, tá cansada, reclamando da vida, e que isso é normal, porque se tu olhar pro lado, quase todo mundo tá assim. Mas eu te digo assim, não, guriazinha, não é normal. Isso é falta de saúde. Teu corpo está te avisando que tu não está tratando dele como ele merece. Então, o que a gente pode dizer? Que é comum, mas que não é normal. É que nem cárie, né, gente? Ah, é normal ter cárie, todo mundo tem cárie. Não, não é normal ter cárie. É comum ter cárie, muitas pessoas têm cárie, a maior parte das pessoas tem cárie, mas a cárie é uma doença do dente, tá? Então, né, não é normal. Mas é comum, muito comum, tá? Porque a gente não sabe tratar os dentes como eles merecem. Então, gurias, o que é normal? O normal é tu te sentir bem, tu te sentir em paz, tu te sentir com vitalidade, com energia, tu ter equilíbrio, tu ter possibilidade de correr, de pular, de fazer aquilo tudo que tu quiser, né? Então, o que é normal, o que é comum não quer dizer que é normal, tá? O normal é tu tá ótima, né? É tu tá ótima. Então, quando a gente vê muitas anormalidades, a gente vai, né, normatizando e acreditando que é normal. E acredita que é normal, depois da menopausa, é normal a gente engordar, a gente ter dor, a gente ficar mais cansada, a gente perder mais energia, os hormônios foram, né, perder a libido. E eu te digo assim, se tu tratar bem o teu corpício, né, como ele precisa ser tratado, ele vai te responder rapidamente, né? Basta tu nutrir com o que ele merece. E que essa nutrição, né, do nosso corpo vai muito mais além que o alimento, né? A gente tem que cuidar de tudo que entra no nosso corpo, que pode ser pela pele, né? Pode ser pelo cheiro, pode ser pelos nossos olhos, pode ser pelos nossos ouvidos, mas principalmente pelos nossos pensamentos, né? Conforme os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, isso aí vai fazer que o nosso corpo reaja de uma forma ou de outra forma. Então nós precisamos entender, né, todo esse processo de nutrição do corpo para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. E, né, o que somos hoje é o resultado do que a gente plantou ontem, tá? Mas o bacana é que hoje tu pode plantar de uma forma diferente e amanhã tu colher a mulher que tu sonhou ser, né? Independente da idade, porque a idade cronológica não é a mesma que a idade biológica, e a gente pode ter uma idade cronológica, né, muito alta, e a gente pode ter uma idade biológica bem mais baixa, né? A gente pode rejuvenescer, sim. Isso é o resultado de um prêmio Nobel de Medicina, não sou eu que estou dizendo isso, não é balela, né? Foi Elizabeth Blackburn, que estudou, né, fez um estudo, uma pesquisa importante, né, no DNA, né, estudou, que se chama telômeros, que é né, uma partezinha do DNA, e mostrou que quando tu faz as coisas certas, tu consegue rejuvenescer e curar algumas doenças, né? Então, vamos plantar diferente? Vamos nos tornar magras, fortes, sem celulite, gurias, né? Decidida a ter uma disposição para a gente fazer o que a gente quiser, né? Que a gente se respeitar, porque quando tu começa a te respeitar, quando tu começa a te valorizar, tu faz com que os outros te respeitem também, tu já não aceita mais qualquer bobagem. Então esse autoconhecimento, né, que é uma palavra que está muito comum, é extremamente necessário, é extremamente, sem tu te conhecer e ver as coisas que realmente tu necessita, tu não consegue saber aquilo que tu precisa, aquilo que tu quer. Porque a gente foi programada para uma coisa, tudo aquilo que você tu deve fazer isso, aquilo. E a gente tem uma programação, mas a programação é uma coisa que a gente pode reverter quando tu entra em contato contigo e vê, eu estou fazendo isso porque eu estou programada para fazer isso ou porque realmente eu sou isso, né? Então, assim, eu fui programada, assim, para estudar, para fazer as coisas sérias. E isso aí tudo foi muitas coisas boas. Mas somente depois dos 62 anos eu dei a volta para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho tesão por fazer. E é meu propósito de vida, né? E quais os benefícios da gente investir no emagrecimento?
apesar da menopausa. Gurias, né? É muito mais além do que tu olhar no espelho e te gostar. É algo assim, tu te sentir poderosa. Tu consegue aquilo que tu quiser, né? No momento que tu tem o controle do teu corpo, tu sente uma força que tu consegue sair da programação, né? Tu consegue fazer um embate com o mundo, né? De tu ser aquilo que tu realmente quer, tá? E de tu não aceitar um lugar que não seja o teu, né? E que no momento que tu te respeita, como eu já falei, né? Tu te faz ser respeitada pelo outro, né? Então, o primeiro lugar que eu vejo muitas mulheres se deixarem por último, né? E daí chegam numa menopausa completamente esbaforida, né? Sem vontade, cansadas e coisa assim, né? Com quilos a mais, gordinhas e se achando, né? Se olhando no espelho e se detonando, né? Mas isso é porque as pessoas não sabem conversar com o seu corpo, não têm esse autoconhecimento, que é uma dos pilares, assim, do programa MAD. E quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, a gente pode neutralizar os efeitos da menopausa. Nós podemos fazer nosso corpo produzir determinados hormônios que vão, né, dar uma virada nessa queda, tá? Então, a gente pode diminuir os efeitos da menopausa e, pelo contrário, não ter os efeitos da menopausa e ainda ter, né, uma reversão muito maior, né? A gente pode prevenir as doenças, que entendemos muitas vezes que parece que é normal, que é genético, que toda a nossa família tem, mas não precisa, né? Porque todas essas doenças que aparecem, né, e mesmo aparecem nas famílias, são consequências de um corpo que está inflamado. E qual seria o maior benefício de emagrecer para sempre? Olha, gurias, além de todo o benefício para a saúde, de te fazer sentir forte, capaz de enfrentar o mundo, porque daí vier, de defender as tuas causas com garra, com vontade, né, com aquela energia, deixar a leoa sair de dentro de ti, tem muito mais que a gente não pode mensurar. Mas assim, eu vou dizer, né, segundo a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, os benefícios do emagrecimento. Por fora, melhora a pele, o cabelo e unha, né? Sempre é bom a gente estar com os cabelinhos, né? E a pele e a unha é bem bom, né? A outra coisa, né? Acabar com a pochetezinha, a redução da barriga, né? Por dentro, gente, olha só, com o emagrecimento previne, olha as doenças que ele previne. A hipertensão arterial, a esteatose hepática. Esteatose hepática é um fígado gorduroso. Se tu tá com fígado gorduroso, obviamente ele não está funcionando tão bem, né? Ele tá ali, tem as célulazinhas hepáticas e dentro das células tem aquela gordura que está atrapalhando o funcionamento dele. Melhora muito as enxaquecas, né? A enxaqueca é muito resultado de inflamação. Alergias, né? Rinites, essas alergias respiratórias, bronquites, ela previne, né, o emagrecimento. Doenças nas articulações, aquelas artrites, artrose, que, né, tu vê muitas mulheres que com a idade vão deixando de fazer as coisas que realmente gostam, porque não consegue, começa, né, os dedos a ficarem deformados, as articulações, né, vão se deformando e a pessoa não consegue fazer o que fazia antes por causa das dores. Isso a gente pode prevenir. Previne o AVC, né? O Alzheimer, gente. O Alzheimer é considerado o diabetes 3. Se vocês têm alguma dúvida, né? O Alzheimer está relacionado com o consumo de glicose. E se tu tem alguma dúvida disso, vai lá no Google, né? Bota assim, Alzheimer e diabetes 3, né? Que é considerada diabetes 3. Bota lá para te ver a quantidade de trabalhos que tem sobre isso, né? Previne a diabetes, né? Eu estava pré-diabética, eu tenho um histórico de diabetes na família, eu tenho uma genética que tem diabetes, mas eu não estou mais diabética, tá? Melhora
o funcionamento do intestino, né? Porque ele também melhora a microbiota, tu vai comer alimentos que vão alimentar as bactérias boas, e as bactérias boas que vão te ajudar a absorver melhor os nutrientes, né? Melhora do coração, isso por dentro, tá? Além de tudo, o emagrecimento diminui o colesterol e o estresse, tá? Diminui os riscos de câncer, apneia do sono, inflamações em geral, depressão e risco de morte, né? E o que ela melhora? A libido, gente. Essa é uma coisa que tem um tabu também na questão do aumento da idade e diminuir a libido. Não é verdade, gente, não é verdade. Se tu tem uma vida saudável, se tu tem um corpo saudável, a tua libido vai até a última dos teus dias, tá certo? Então, assim, ó, e a libido é uma das coisas boas, uma das necessidades boas, né? Necessidades que a gente tem. Então, vamos investir na libido também, né? Fazendo certinho, emagrecendo. Olha quantas coisas tu melhora, né? Tu vai melhorar a tua imunidade, né? Como a gente viu nessa Covid, nessa pandemia que a gente teve, que os casos mais graves, os casos que iam mais pro UTI, eram pessoas sedentárias e pessoas com obesas, né? Até tem um amigo meu que fez o curso junto conosco, que ele sempre foi gordinho. Quando veio a pandemia e ele viu aquela história de que os gordinhos é que iam lá pro respirador, ele tratou de emagrecer e hoje ele está com uma saúde incrível. E além de tudo, quando ele emagreceu, né, a mulher dele engravidou, né? Olha como melhora também o funcionamento de tudo, né? E tu magro, tu melhora o humor, né? Não só por todos os hormônios que modificam dentro de ti, mas também porque aumenta a tua autoestima. Tu olha e te gosta, e quando tu te gosta, tu tem vontade de transformar o mundo, né? Então, gente, tudo isso, e tem muito mais que a gente não consegue medir, né? O emagrecimento te dá uma energia, uma disposição incrível, te ajuda a buscar teus sonhos, e até sonhos que tu nunca tinha sonhado antes, né? Fazer coisas que tu nunca tinha imaginado. Tu aprende a decifrar mais seu corpo, a decifrar tua alma, e tudo isso faz parte da filosofia MAD, tá? A filosofia das mulheres animadas e dispostas. Com a filosofia MAD, tu desenvolve a tua saúde em todas as dimensões, né? Que vai desde a saúde física, emocional, mental, social, cultural, ambiental e espiritual. E se tu não investir no emagrecimento, o que vai acontecer? Tudo que eu disse isso aí é o contrário, né? Mas o principal, né? Traduzindo em uma só palavra, vem a palavra perda de liberdade. Isso porque a gordura é doença, a gordura é inflamação. E com todo carinho, cada vez vai ficar pior. Então, eu sempre digo que a doença é o grau supremo do egoísmo, pois ela vai te consumir, vai te exigir remédios, tratamentos caros, vai te fazer sofrer, né? E fazer as pessoas da tua volta sofrer. As pessoas que tu gosta, as pessoas que tu ama, né? Tu adoecendo, né? Quando um adoece, tu adoece toda a família. Quando um tem saúde, a saúde transpassa para todos da tua família também. E assim, gente, temos várias alunas que conseguiram isso, né? Tem a Flávia que conseguiu 25 quilos, né? Tem a Alessandra, emagreceu em 2 meses 9 quilos, né? E está muito feliz porque melhorou as dores, o cansaço, né? Infecções, a imunidade dela melhorou bastante, né? Tem a Edilene, que emagreceu 9 quilos também, né? E saiu em 1 mês e pouco, né? Do manequim 48 para 42. Tem a Márcia, que ela parou de fumar, né? Porque ela fumava e quando ela parava, ela engordava. Então ela parava, tentava parar porque fazia mal, mas daí engordava, e entre ser gorda e fumar, ela escolhia o fumar. E, né, durante o programa ela conseguiu parar de fumar e conseguiu emagrecer 6 quilos, que era o que estava faltando para ela chegar no peso ideal. E eu sei, assim, que às vezes é difícil de acreditar, né? Pois eu sei que tu já fizesse um monte de tratamento,
como eu fiz, e eu te entendo muito bem, né? Eu passei 40 anos fazendo de tudo e nada dava certo, né? E eu nem acreditava, né? E tinha certeza que depois da menopausa a coisa ia bagunçar de vez e tava, né? Não tava numa coisa rápida, mas tava cada ano, né? 1 quilinho a mais. E quando eu comecei a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava estudando, e eu comecei a fazer do meu corpo laboratório, eu consegui emagrecer após a menopausa. Consegui curar algumas doenças que vinham mansamente se instalando no meu corpo e passei a sentir uma vitalidade, gurias, que eu nunca senti antes. O melhor de tudo, né? É que quando eu coloquei em prática com as minhas alunas, eu tive resultados maravilhosos, tá certo? E muito mais, né? A minha felicidade quando eu vi aquelas alunas que nem que eu falei, né? A Cleonice de 69 anos, ela emagreceu 12 quilos e tá com uma vitalidade, fazendo muitas atividades que não fazia antes. Outro dia ela mandou uma foto andando de balanço, sem sapato, e curtindo e se abastecendo da energia da natureza. Fez uma viagem, ela era das pessoas que não saía muito de casa, fez um retiro numa cidade, né, numa cidadezinha vizinha, né, ela mora em Goiânia, e foi para Pirinópolis, né, aproveitar aquela natureza de Pirinópolis, que é uma coisa fantástica. Então, gente, vamos fazer aquilo que a gente nem imaginava que podia fazer. Bora lá, a gente merece, né? Então, gente, isso, né, quando eu vejo o resultado das minhas alunas, é o que me faz me sentir muito feliz, sabendo que eu estou no meu propósito, sabendo que eu estou na minha missão, né, que eu posso, assim, olhar que o meu método funciona, né, e com ele eu posso viver o meu propósito, que é espalhar saúde, bem-estar, qualidade de vida pelo mundo afora, e que isso só é possível, né, se nós emagrecermos, se a gente tiver um corpo magro, né? Magro saudável, não é esquelético, né? É magro com uma composição corporal adequada, com uma grande quantidade de músculo, né? E com peso ideal, tá? Então, eu digo assim que o emagrecimento é a pontinha do iceberg. Então, atrás deles, né, que né, a gordura ali, a obesidade, aqueles quilinhos a mais, são a inflamação ali que está aparecendo ali. Às vezes a primeira coisa que está aparecendo que tu está tratando mal do teu corpo é aqueles quilinhos a mais. Só que por baixo do iceberg tem uma gama de outras coisas que pode ocasionar se tu não cuidar disso, né? Como eu já falei, as doenças que tidas de velhice, né, que tem como base a inflamação. E, né, essa inflamação, ela aparece justamente com as gordurinhas que estão ali te incomodando, aquela celulite, aquela pele cheia de buraco, assim, né? Eu me lembro assim, meu Deus, que sofrimento. Eu tinha a celulite, assim, da cintura até o joelho. Então, não botava biquíni e nem shorts eu colocava, porque minhas pernas, assim, eu não podia olhar para elas. Meu Deus, que coisa boa quando eu consegui botar um shortinho. E como que a gente faz, né? Só que muitas vezes a gente entra nesse projeto de emagrecer do jeito errado, como eu, né, sempre, eu olha, eu errei muito nisso, tá? E, né, muitas vezes do jeito tradicional, que a gente quer terceirizar, querendo um remedinho que resolva tudo. Vai, gurias, como eu sei, né, que os remédios são péssimos, né? Quando nessa história de emagrecer, remédio nada dá certo. Até tu pode emagrecer, mas depois tu volta, né? E muitas vezes eu me sentia mal, me sentia com taquicardia, feito zumbi, tá? E sentia meu corpo atacado, assim, né? Não me sentia bem e nada dava certo, né? Perdi a minha vitalidade. Também eu fiz dietas miraculosas de lua de abacaxi, né? Aquelas de contar calorias, de contar ponto, né? E eu atacava né? Eu falei sobre essa questão de contar pontos na live de segunda-feira, se vocês quiserem, dia 15 de novembro. Se vocês, né, que eu falei sobre os 13 erros que eu cometi, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem retornar lá. E conforme eu mostrei, é possível sim emagrecer após a menopausa, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho mais do nosso corpo e só oferecer para ele o que ele precisa, né? Eu digo, tratar
né, o nosso corpite como um bebê que a gente faz, né, fica olhando para ele, se ele tá bem, se ele não tá, né, dá comidinha boa para ele, não dá porcaria, né, e daí ele vai, né, transbordar aquilo que ele sabe fazer, o corpo sabe fazer, ele sabe se autocurar, mas tu precisa dar para ele o que ele precisa, né? Olha só, quando tu te corta, o que acontece, né? Daqui a pouco já tá cicatrizando, porque ele vai lá, o corpo, para fechar aquilo ali que tu te machucou. Se tu ficar cortando, aquilo ali vai ficar inflamado e vai ser muito mais difícil dele fechar, né? E a mesma coisa com a inflamação. Se tu, né, tá inflamada e daí tu continua te inflamando, botando coisa assim, teu corpo não dá conta, né? Então nós precisamos entender isso e fazer a mudança para que a gente chegue, né, numa vida com um corpo magro, independente da tua idade, com um corpo magro, sem dores, sem cansaço e sem remédios. Né, Guriz? Eu fiquei assim, pasma quando eu vi, né, que eu consegui colocar um vestido, né, nos 70 anos, um vestido que eu tinha feito quando eu tinha 18 anos. Meu Deus, isso aí não tem preço. Então, por onde começar? Primeira coisa, a gente tem que ver a realidade. Vai te pesar, né? Te pesa, procura te pesar sempre da mesma balança, sempre no mesmo horário, né? E mede a tua cintura. Se tu conseguir fazer uma bioimpedância, é melhor. Bioimpedância é um exame que ele mede a tua massa gorda e a massa magra. Daí tu tem uma noção real de como tá teu corpo, tá? Porque às vezes tem as pessoas que são magras, mas que estão, né? A massa gorda é bem maior do que a massa magra, tá? Então, quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a definir umas metas e ver aonde a gente quer chegar. Então, temos que perceber como visualizamos essa questão de emagrecimento. Então, a gente tem que examinar nossas crenças, pois elas nos impedem de chegar aonde a gente quer. Então, as minhas crenças, as que eu tinha, né, tem muita que é de vocês, muitas ouvi das mulheres dizendo assim, depois da menopausa, só vou engordar. Comigo não tem jeito, já fiz tudo e nada adianta. Cuidar da saúde é uma coisa cara. Vivo de dieta, faço tudo certinho e só engordo. Não quero ser obesa mórbida como minha prima. Meu metabolismo é baixo, então não adianta. Enfim, aquela história do método VQT, né? Do vigiar nossos pensamentos, pois nós somos aquilo que acreditamos. E no método MAD a gente tem técnicas para alterar isso. Então, gurias, se alguém tiver uma pergunta, vocês coloquem no comentários e assim que eu puder, eu vou responder, tá? Eu sei que né, essa live está gravada, né, em questão da minha viagem, né? Nesse momento eu estou num curso, né, de aperfeiçoamento, então não posso te responder agora, mas coloca nos comentários que eu vou te responder assim que puder, tá? E vamos dar uma resumida naquilo que a gente viu hoje, né? A pergunta, né, da live, depois da menopausa fica mais difícil emagrecer? É verdade ou mito? É verdade, né? Fica mais difícil, mas não é impossível, e se tu fizer as coisas certinho, fica até fácil, tá? Se tu, né, cuidar do teu corpo como um bebê, dando para ele o que ele precisa, olha, depois fica até fácil, tá? A gente viu também quais os benefícios de investirmos no emagrecimento, apesar da menopausa. A gente viu as doenças que previne, aquela sensação de bem-estar, né? Viu que tem benefícios externos, como cabelo, unha, né? A terminar com a celulite, como internos, como todas as doenças que a gente se livra, melhora o humor, previne uma série de doenças. Então, assim, emagrecer é uma ordem. Sim, nós precisamos emagrecer. E quando a gente emagrece, a gente desinflama, e a gente diminui as dores, a gente diminui o cansaço e elimina os remédios. Quer mais que isso? É de bom? Então, guriazinha, assim, nós estamos quase em 2023, vamos lá entrar em 2023 com uma outra, né? Uma outra pessoa, né? Um ser muito mais saudável, com muito mais vitalidade. A gente viu as MADs que conseguiram emagrecer e se manter no peso ideal. A gente viu também o que vai acontecer se tu não investir nisso, tu vai piorar, né? E as coisas vão de mal a pior. A gente viu, né, que às vezes o jeito que não dá certo da gente emagrecer, né, que foi o jeito que eu fiz durante mais de 40 anos,
E a gente viu o jeito legal que a gente pode fazer, que a gente pode reverter esse quadro e ter uma vitalidade fantástica para o resto da vida, tá? Então, a gente viu por onde a gente pode começar, né, por esse processo sem volta. E aproveitando aqui, né, dizendo que com todo carinho, eu estou organizando um evento para vocês. Esse evento se chama Projeto Emagrecer Zerando as Dores e o Cansaço. Esse projeto vai acontecer dos dias 28 de novembro a 2 de dezembro e vai ser online, gratuito e vai ficar gravado que tu pode ver a hora que tu puder. Então assim, ó, sem desculpas, tá? Agora, para tu assistir, né, tu vai precisar te inscrever, te inscrever no projeto. E para isso é só tu clicar no linkzinho que está na bio, né? A bio é aquele lugar que está os inscritos embaixo da fotinho, na bio do Instagram, na bio do Facebook e também está no banner do YouTube, tá? Se tu tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, bota no comentário, a gente vai entrar em contato, manda um direct que a gente entra em contato assim que a gente puder. Tá certo, guriazinha? Então, que vocês tenham uma ótima quinta-feira e beijoca para todas.